Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre depressão. Esse vídeo é um vídeo sem roteiro, é um vídeo pra sentar aqui e conversar com vocês. Então, inclusive, se tá chegando agora, já aproveita, vai ali embaixo inscrever-se, ativa as notificações pra não perder nada aqui no canal. E eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre depressão, que eu conto a minha história pra vocês, mas eu acho que depois de um ano aí de pandemia, esse é um assunto que merece ser conversado de novo, porque eu recebo muito feedback, principalmente de mulheres. Eu converso muito com vocês nos comentários, nos directs do Instagram, e eu percebo o quanto é necessário a gente conversar sobre isso. E eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a se reconhecer, talvez se reconhecer em alguma situação, talvez entender o que tá acontecendo com você e até se conectar um pouco mais comigo, né? Então eu já quero pedir pra você começar comentando aqui embaixo se você conhece alguém que tem depressão, que já teve depressão, ou se você já passou por isso. Comenta aqui que eu quero saber. E eu vou começar contando pra vocês um pouquinho da minha história. Eu vou contar brevemente aqui pra vocês. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura com 17 anos e eu sempre tive aquela vontade assim de ser uma mulher independente, de ter o meu trabalho, ganhar o meu dinheiro. Eu não sonhava em casar, eu sonhava em terminar a faculdade, comprar o meu próprio apartamento, morar sozinha e ter a minha independência. Esse sempre foi o meu sonho. E olha a minha vida hoje, né? As coisas mudam. Mas esse sempre foi o meu desejo. E aí, eu entrei na faculdade, levei o meu primeiro tombo, porque eu vi que não era aquilo que eu imaginava, não era aquilo que eu tava esperando. E com 1 ano e meio de faculdade, eu engravidei da Sophie, né? Minha filha mais velha que tem 8 anos. E eu tinha uma rotina muito cansativa. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade na agência de viagens da minha mãe. E nunca parei, né? Parei no meu pós-parto. Mas parar de ficar parada sem fazer nada, eu nunca parei. E aí, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E quando eu engravidei da Sophie, eu tava com 18 anos. Então eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite e eu ainda fazia academia. Então eu acordava 5 da manhã, ia pra academia de ônibus, depois eu ia da academia pro trabalho, trabalhava o dia inteiro, do trabalho eu pegava um ônibus e ia pra faculdade, demorava 40 minutos mais ou menos pra chegar na faculdade. Depois passava a noite inteira na faculdade, da faculdade eu ia pra casa de ônibus também, chegava em casa perto por volta de 11h15. Aí que eu ia estudar, porque tinha arquitetura, gente, não sei se alguém aí já fez, mas tem muita demanda de trabalho, é muita coisa, é muita coisa mesmo. É um trabalho atrás do outro, uma prova atrás da outra, são coisas que demandam muito tempo, assim, de verdade. E aí eu passava a madrugada ali, né, estudando, e às vezes eu ia dormir às 3 da manhã e acordava às 5, e quando eu engravidei eu falei, não dá, eu não posso continuar nesse ritmo, eu preciso cuidar de mim, porque eu tava gerando uma outra vida e eu sentia muito sono, eu ficava muito cansada, então eu não conseguia mais aguentar aquele ritmo. E aí eu parei do nada, assim, né? Parei de fazer a faculdade, resolvi trancar e foi o meu primeiro desafio, né? Desafio até no nosso casamento, porque foi muito difícil o nosso primeiro ano de casados. Eu grávida, com os hormônios da gravidez, todas aquelas transformações no corpo, não fazia a mínima ideia de como que era um casamento. A gente tava 10 meses só juntos, não fazia a mínima ideia de como é que dividia dinheiro, sabe? Eu não tinha noção nenhuma. Então isso foi muito difícil pra mim. Mas quando eu casei, eu já tinha meu próprio carro, já tinha assim uma independência, sabe? Porque eu sempre trabalhei, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então eu já tinha uma certa independência, só que eu não sabia dividir, eu não sabia viver em equipe, digamos assim, né? Era só eu. E aí, quando a Sophie nasceu, eu continuava com aquele desejo de ser uma mulher empreendedora, de ser, né? De ser e fazer acontecer e tal. Então quando ela tava com 1 mês e meio, eu entrei num curso de design de interiores. Ela nasceu dia 28 de dezembro e o curso começou bem na primeira semana de fevereiro. E aí, nesse primeiro ano dela inteiro, eu fiz o curso de design de interiores. E quando ela completou 1 ano, eu voltei pra faculdade de arquitetura. E aí voltei pra outra universidade, não voltei pra mesma que eu fazia. Então eu voltei pra faculdade de arquitetura. E a faculdade, gente, demandava muito de mim, muito mesmo. Durante um período da faculdade, eu fazia estágio num período, passava o outro período na faculdade, à noite voltava pra casa pra ficar um pouquinho com ela e colocar ela pra dormir, e voltava pra fazer trabalho, pra fazer os estudos, projetos, coisas da faculdade. E eu continuei com aquela mesma rotina antes de ter filho, eu voltei pra essa mesma rotina depois. Só que aí eu não tinha tempo pro meu casamento, não tinha tempo pra minha filha, ela
tinha uma nítida preferência por ficar na casa da minha mãe e da minha sogra, porque muitos dias ela ficava lá, sabe? À noite, ela, depois que muitas vezes que eu voltava do trabalho e voltava da faculdade, dos projetos que eu tinha que fazer, eu tinha que deixar ela na casa da minha mãe ou da minha sogra de novo, pra poder continuar fazendo os trabalhos da faculdade, porque era muita demanda. E as pessoas que estudavam comigo, elas não tinham filhos, eram pessoas que solteiras, sozinhas. Então elas tinham todo aquele tempo pra poder se dedicar à faculdade. E eu precisava suprir, eu precisava fazer a minha parte, né? Eu não podia fazer menos que elas. Então eu acabava não tendo tempo pra minha família. E isso foi o que começou a me minar, sabe? Começou a me matar assim por dentro. Aí chegava o final de semana, a Sofia falava: eu quero ir pra casa da vovó. Ela chorava, ela esperneava, ela não queria vir no meu colo, ela não queria ficar comigo. Gente, assim, isso era uma tortura pra mim, uma tortura. Só de lembrar, o meu olho enche de lágrima, porque foi um período muito difícil. E aí, todo final de semestre da faculdade, porque a faculdade era por semestres, né? Então, todo final de semestre da faculdade eu falava: não é pra mim, eu não quero mais, eu vou pra fazer outra coisa, porque não dá pra mim. Só que o medo de decepcionar os meus pais, o medo de decepcionar os meus amigos, decepcionar o meu marido, a minha família, não que eles me cobrassem isso, mas eu tinha esse medo. Eu me cobrava antes de qualquer outra pessoa me cobrar. E o medo de decepcionar as pessoas me fazia continuar. Todo mundo sempre falava: não, tu é muito bom no que tu faz, continua, porque tu tem dom pra isso daí, tu nasceu pra fazer isso, então não desiste. E isso me fazia continuar, né? Eu continuava porque convencida de que realmente eu tava no lugar certo. E assim foi, por longos semestres, até que completei 4 anos na arquitetura, 4 anos que faltava só um ano pra eu terminar a faculdade. E eu descobri, tendo vários sintomas, eu descobri que eu estava com depressão e também com um transtorno de ansiedade. E quando eu descobri isso, foi uma amiga minha que me ajudou, a Ali, maravilhosa amiga, te amo, obrigada. Quando eu descobri isso, que eu pedi ajuda pra ela, eu fui em psicóloga, eu fui em psiquiatra, e aí, né, vi que eu tava passando por isso, eu realmente tomei coragem, tomei as rédeas da minha vida, falei: não, agora eu vou ser protagonista da minha vida, agora eu vou fazer, não adianta me colocar na cabeça que eu tenho que continuar na arquitetura, porque eu não vou continuar, eu não quero mais. E daí eu tomei as rédeas da minha vida e resolvi tranquei a faculdade. E foi aí que as coisas começaram a mudar completamente na minha vida. Eu comecei a tomar remédio para depressão, comecei a tomar remédio para transtorno de ansiedade e começou a me moldar completamente. Também comecei a ter sessões com psicóloga, né, com a psiquiatra, e eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tava vivendo não era só por conta da faculdade de arquitetura, mas sim por todo o meu passado, tudo que eu já tinha passado na minha vida, que tava acumulado e eu não tava curada daquilo. Eu precisava me curar, eu precisava perdoar as pessoas que me fizeram mal, eu precisava me tratar, porque aquilo me fazia mal. Então, você entende o poder do perdão, o poder de você liberar perdão pra uma pessoa que te fez mal, porque o perdão não necessariamente você... Ó, me arrepio inteirinha, gente, olha aqui. Tô toda arrepiada. O perdão, ele não é necessariamente você conviver com a pessoa, você ficar com ela na sua vida. Não, se a pessoa foi lá e tentou... Vou ousar aqui, tá? Mas a pessoa tentou te matar, você não vai continuar vivendo ali com ela. Mas você perdoou, você tirou aquilo do teu coração. Aquilo lá não te pertence mais, sabe? É como se o seu coração... Quando a gente não perdoa, é como se o nosso coração tivesse podre, ele tivesse preto, ele tivesse apodrecendo. E quando você libera perdão, você arranca aquilo ali de dentro de ti e você consegue viver melhor, você consegue respirar melhor. E foi o que eu fiz. E mudou, assim, completamente a minha vida. Vamos falar dos sintomas. Quais eram os meus sintomas? Eu chorava todos os dias, de manhã, do horário que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu falava pro meu marido que eu ia pra faculdade, eu chegava na faculdade, estacionava o carro, ficava lá do horário de início da faculdade até o horário de ir embora, dentro do carro, e ia pra casa sem ter aparecido na aula, porque eu não aguentava mais, eu tinha pavor de ver as pessoas, eu tinha pavor de ir no corredor, eu criei um pânico realmente. E eu lembro uma vez que era um aniversário de uma amiga minha da faculdade, a gente tava num barzinho, assim, tinha música ao vivo e tudo mais, e no meio do barzinho eu comecei a chorar desesperadamente, eu chorava muito. Sabe aquelas cenas de filme que a pessoa tá aérea assim e tá
só vê vultos e só vê coisas passando e luzes e tal, e você tá tonta. Exatamente assim que eu me sentia toda vez que eu tinha uma crise de ansiedade. E aquilo foi me corroendo por dentro, sabe? A depressão tem relação com várias coisas, também com a sua história, mas pra cada pessoa ela pode ser de uma maneira diferente. E aqui eu tô te passando como foi pra mim, né? Como eram os meus sintomas. E eu só chorava, eu não tinha motivação pra acordar, eu não tinha ânimo, mas não era só ânimo, não era só motivação, era algo muito mais forte que isso, sabe? Era uma coisa assim que, como se tivesse um imã e esse imã tivesse me puxando pra baixo e eu não tivesse força pra me levantar. Eu não tinha força pra sorrir, não importa o quão maravilhoso fosse a minha vida, o quantas coisas incríveis eu tivesse na minha vida, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia me estruturar. Então eu tinha um casamento legal, eu tinha minha filha maravilhosa, sabe? Eu morava num apartamento legal e tinha os meus pais e nada disso me completava, nada disso fazia sentido pra minha vida. Era como se eu tivesse presa na vida de uma outra pessoa, como se eu tivesse, sabe, ali só sendo uma atriz no meio daquela vida, sem entender o sentido daquilo, sem entender o meu propósito, e isso ia me derrubando, me colocando pra baixo, e foi apodrecendo meu coração. Era realmente isso que eu falei pra vocês. Então eu era uma pessoa muito amarga, sabe? Eu era uma pessoa ríspida, falava comigo, já tomou, levou, sabe? Então hoje vocês falam assim pra mim: ai, Jenny, tu é tão doce, tu passa uma paz tão grande ao falar, né, nos teus vídeos, e eu sinto isso, eu me sinto assim, sabe? Eu tô mostrando o que realmente tá acontecendo aqui. Mas lá nessa época da depressão, quando eu passei por tudo isso, eu era completamente o oposto. Eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa ríspida, eu era uma pessoa... Era outra pessoa, eu não me reconheço naquela pessoa que eu vivi lá atrás, na Jenny que era lá atrás, eu não me reconheço naquela pessoa. Graças a Deus eu mudei, graças a Deus, hoje assim, eu me sinto transformada. E peço até desculpa para as pessoas que conviveram comigo naquela época, as minhas amigas de faculdade mesmo, eu era uma pessoa muito grossa, eu era um horse. Era uma cavala, eu só dava coice nas pessoas. Então eu peço até desculpa para as minhas amigas que conviveram comigo naquela época, porque eu era outra pessoa. E foi uma época muito ruim da minha vida, que graças a Deus eu consegui mudar, eu consegui reconhecer e melhorar. Porque senão meu casamento não teria durado até hoje, eu não sei o que seria da criação da minha filha, eu não sei o que seria do meu filho, porque é aquilo que eu já falei pra vocês diversas vezes. Primeiro a máscara de oxigênio em você, depois nos outros. Porque se você é o pilar da sua casa, né, você não tem como sustentar a casa se você não tiver bem estruturada, vocês entendem? Tô aqui usando termos da arquitetura. Você não tem como você estrutura da tua casa se você não tiver segura, se você não tiver bem, sabe, pra fazer aquilo. Bom, e vocês sabem que depressão é uma das maiores causas de suicídio, não só de suicídio, mas de mortes também, porque as pessoas adoecem, elas começam adoecendo o psicológico e elas vão adoecendo várias outras partes do corpo. Então, depressão é algo que precisa ser tratado, que precisa ser conversado, precisa de ajuda, gente. Busque ajuda, né? Se você tem alguns dos sintomas que eu falei aqui pra você, se você tem alguma coisa que te incomoda, que você não consegue identificar o que é, sabe, tá faltando ânimo, tá faltando felicidade, tá faltando... Procura ajuda, porque isso vai aumentando e às vezes entra numa proporção muito grande que você não consegue mais ter controle sobre si mesma. Isso é muito perigoso. Então eu sempre recebo mensagens de mulheres que estão com autoestima baixa, que estão tristes, que não sentem ânimo, que não têm vontade de viver, que não têm libido, sabe? Não tem apetite sexual, não tem uma boa relação em casa, com o marido, com os filhos. E isso às vezes é um problema muito mais profundo do que você imagina. Muitas vezes isso não é só, ai, eu tô muito estressada. Às vezes isso tem uma causa muito maior e você precisa ir lá na raiz da ferida pra conseguir melhorar os outros âmbitos da sua vida. Por isso que eu acho tão importante conversar com vocês sobre isso, porque eu tenho recebido cada vez
vez mais mensagens como essas que eu falei aí pra vocês, de mulheres desmotivadas, de mulheres que eu sei que você me vê aqui e você pensa, nossa, que legal que ela consegue se arrumar, que legal que ela consegue fazer isso, que ela consegue empreender, mas eu não tenho força. E eu sei que às vezes a gente se sente assim, mas muitas vezes isso pode ser uma doença e você precisa procurar ajuda. E por que eu falo tanto de procurar ajuda, gente? Porque eu vejo cada vez mais as pessoas se autodiagnosticando. Ah, eu tô triste, eu tô com depressão. Isso acaba até banalizando a doença, né? Quando eu tive depressão lá atrás, era uma coisa que assim não se ouvia falar. Era até um tabu, sabe? Tipo, depressão, meu Deus, era uma doença assim que as pessoas não conversavam muito sobre isso, era até meio vergonhoso conversar sobre isso. E hoje o negócio já mudou, hoje já é tão comum ver pessoas com depressão que as pessoas se automedicam, dão o diagnóstico pra si mesma, sabe? Então, isso não pode, você precisa de ajuda profissional. Se você não tem condições de ir num profissional, converse com alguém, abra pra outra pessoa, com alguém que você sabe que consegue te dar um suporte. Porque, às vezes, a gente tá tão fechado na nossa bolha e tão aprofundado na nossa dor e no nosso problema, que a gente não vê saída, não vê solução e não consegue sair disso sozinha. Então, mulher, por favor, primeiro a máscara em você, depois nos outros. Principalmente se você tem pessoas que dependem de você, sabe? Se você tem filhos, se você tem marido, se você tem uma casa. Se você não estiver bem, o resto não vai estar bem. Então você precisa se colocar como prioridade algumas vezes. E foi o que eu fiz lá atrás. E foi o que eu fiz no meu pós-parto agora também. Eu não tava com depressão, graças a Deus. Tava até com indícios de depressão. Fiquei morrendo de medo de estar seguindo nesse caminho outra vez. Mas eu descobri que eu estava com hipotiroidismo de Hashimoto. E pra quem não sabe, gente, um dos sintomas do hipotiroidismo de Hashimoto é tristeza profunda, é desânimo, cansaço, que são muitos sintomas confundidos com depressão. Então, por isso que é importante você, junto de procurar um psiquiatra, você procurar também fazer os teus exames, ver se tá tudo certo, se não tá faltando vitamina, se não tá faltando algum nutriente, sabe? Ver se a sua alimentação tá legal. Por isso que é tão importante ter esse check-up. E agora, a última coisa que eu quero falar com vocês sobre este assunto é o que eu posso fazer pra melhorar. Então eu já falei aí pra você sobre a máscara, né? Primeiro a máscara de oxigênio em você, depois nos outros. E coisas que me ajudaram muito depois do meu pós-parto, principalmente. Eu não tava com depressão, como eu falei pra vocês, porém eu estava com indícios, estava com sintomas. Então, o que eu comecei a fazer? Primeiro eu fiz os exames, fui checar pra ver se não tinha nada de errado comigo, né? Eu descobri que eu tava com hipotiroidismo de Hashimoto, que eu tava com algumas vitaminas baixas, e aí eu fui cuidar, comecei a tomar remédio, comecei a tomar os suplementos e automaticamente a minha energia melhorou muito. Segundo, a alimentação. Gente, a alimentação não é só emagrecer, não é estética, é saúde. Se você só come fast food, só come gordura, só come coisa ruim, como você vai ter energia pra fazer as coisas que você precisa fazer? Entende, mulher? É muito além da estética, é muito além do corpo, é aqui também, é a nossa mente. Você precisa nutrir o seu corpo, tenha isso em mente. Você precisa nutrir, colocar bons nutrientes pra dentro, não é só caloria que você tá ingerindo, são as coisas boas, é o que você tá trazendo, é ferro, é vitamina, é o que vai ajudar o teu cérebro a pensar melhor, a desenvolver melhor. Você pode até procurar alimentos que ajudam no hipotiroidismo, pra depressão, pra ansiedade. Tem alimento pra tudo isso. E é claro que não é uma solução única, né? Não é porque eu vou comer só banana que a banana vai me curar de tal coisa, mas às vezes, mas isso tudo é um conjunto e ajuda. Outra coisa importante, exercício físico. O exercício, gente, ele libera adrenalina, ele traz aquela energia, aquele vigor. Então eu sei, você vai falar, Jenny, eu não tenho tempo, mulher, como é que eu vou fazer? 15 minutos, pega uma corda, vai ali, ó, pula rapidinho, 15 minutos você já conseguiu gastar uma energia, você já conseguiu liberar uma endorfina aí nesse corpo. Mulher, faz alguma coisa por você, não esquece da máscara, primeiro em você, depois nos outros. Então isso é muito importante. Terceiro, como tá a sua autoestima? Você tá se cuidando? Você tá fazendo algo por você mesma? Ai, a minha autoestima tá super baixa, mas o que você tá fazendo pra mudar isso? Será que você ficar de pijama o dia inteiro em casa te ajuda a
cuidar da sua autoestima? Ai, mas eu não tenho ânimo pra tirar minha roupa. Faz 3 dias por obrigação. Primeiro dia você vai falar, ai que saco, tenho que trocar minha roupa. Segundo dia você vai lá, ai que saco, eu tenho que trocar minha roupa. Daí o terceiro dia você também, tá bom, vou trocar minha roupa. No quarto dia você já vai no automático, você levanta, escova o dente, penteia o cabelo, passa um cremezinho protetor ali no seu rosto, troca a sua roupa e começa o dia. Quando você vê, já foi, entendeu? Nem doeu. Então, esses pequenos hábitos, eles mudam a nossa autoestima. E aí você vai ver que no começo você tá ali fazendo, porque você não faz sentido pra você tirar aquele pijama, ficar o dia inteiro. E quando eu falo pra você se arrumar pra ficar em casa, eu não tô falando que você precisa usar o tipo de roupa que eu uso. É só tirar o pijama mesmo, é colocar uma roupa que você esteja pronta pra ir na padaria se você precisar, se aparecer alguém ali na sua porta, se você trabalha de casa, né, e precisa ali gravar um stories, atender um cliente, fazer uma chamada de vídeo, você tá pronta pra isso. É disso que eu tô falando, você não precisa usar a minha roupa, você não precisa ser a Jenny, você precisa aperfeiçoar você, né? Você precisa chegar na sua melhor versão. Outra coisa muito importante é estabelecer pequenas metas. Se você quer ler tantos livros no ano, você precisa ver quantos livros dá no mês. Se eu vou ler um livro por mês, quanto tempo eu preciso ler por dia para atingir esse objetivo no mês? Quando você tem pequenas metas, você tem pequenos ganhos todos os dias e isso te faz mais feliz, te deixa mais motivada para chegar na sua grande meta, porque você tá vendo o resultado sendo alcançado dia a dia, tá sendo conquistado aos poucos. Então isso faz muita diferença no nosso psicológico, sabe? Enfim, gente, a junção de tudo isso que eu falei aqui pra vocês faz com que a nossa autoestima melhore, faz com que a gente se sinta melhor e é um conjunto, não adianta fazer algo separado e aí não se engane, tá? Porque às vezes você vai me falar, mas eu já tô fazendo isso e não tá melhorando. Não se engane, veja se você tá fazendo o pacote completo, fazer só uma coisa não resolve o problema. Tem um caminho, tem um percurso. E eu sempre falo isso, que eu acho que é uma frase minha já, que a lagarta, ela só vira borboleta, ou seja, ela só chega na sua melhor versão porque ela respeitou o processo, porque ela esperou o processo acontecer, né? E ela tava ali durante um tempão como lagarta, que não era a melhor versão dela, mas ela esperou o processo, ela aperfeiçoou, ela esperou o tempo dela das coisas acontecerem e ela virou borboleta. Então é assim que funciona com a gente também. Tá bom? Mulher, espero ter te ajudado e comenta aqui embaixo como você se sente, se tá tudo bem por aí, eu quero saber como é que você está e eu tenho certeza que através dos comentários a gente pode se ajudar, a gente pode trocar interação, mulheres com outras mulheres e trocando experiências, tá? Não esquece de deixar seu like que é muito importante, se inscreve se é nova por aqui, beijo, fiquem com Deus e tchau!